gentle breeze whispers its delight. Leaves rustle softly, stars gleam bright. In your arms everything feels right. Moonlight paints our shadows tall. In the breeze I hear your call. Autumn breeze in the night so tenderly. In your embrace I feel so free. Every sigh, every touch we share. In the autumn breeze I know you care. Stars above, a blanket of delight. In your eyes, the autumn night. Walking through the amber glow. With you beside me, love starts to grow. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, vamos abrir então a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 26 a 39. Romanos 8, 26 a 39. O apóstolo Paulo escreve: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.
verso 37, somos mais que vencedores. O apóstolo Paulo escreveu este grande manifesto cristão, esta magna epístola, quando ele estava de viagem de Éfeso rumo a Jerusalém, com as suas mãos repletas de ofertas generosas aos pobres da Judéia. E ele chega a mencionar, na véspera desta viagem, que o Espírito Santo assegurava a ele que ele enfrentaria pela frente cadeias e tribulações. Muito embora ele estivesse fazendo uma viagem, trazendo e levando, melhor dizendo, ofertas, ajuda, socorro aos pobres da Judéia, mas o que ele enfrentaria ali seria perseguição e prisão. E não obstante essa circunstância tão difícil, ou essa previsão tão dolorosa, ele escreve esta mais robusta epístola, esta carta que é considerada o Evangelho segundo Paulo, esta carta que dizem ser o ápice, o pináculo de toda a revelação bíblica. E nesse texto propriamente dito, Paulo vai mostrar-nos por que nós somos mais do que vencedores. Por que a igreja, o povo escolhido de Deus, remido pelo sangue do Cordeiro, selado com o Espírito Santo da promessa, é um povo vencedor. E no verso 26 ele já começa a mostrar-nos algo surpreendente. Quando ele diz também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Mesmo Paulo tendo nos afirmado que somos não apenas vencedores, mas mais do que vencedores, ele tem o cuidado de dizer que esta vitória não decorre de quem somos. Não somos vencedores porque somos fortes, mas somos vencedores apesar de sermos fracos. O Evangelho está certamente na contramão do que se chama hoje de psicologia de autoajuda. A literatura mais farta e mais prolífera nos nossos dias é a literatura de autoajuda. Dizendo para você que você é forte, que você tem a força, que você consegue, que você é um gigante, que há poder nas suas palavras. O Evangelho vem desconstruindo e derrubando, colocando por terra todo esse castelo de areia e mostrando que nós somos fracos. Mas apesar de nossa fraqueza, da nossa incapacidade, das nossas inúmeras impossibilidades, em Cristo nós somos mais que vencedores. Isso porque o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. E essa ideia de assistir aqui é que a vida, com a sua complexidade, torna-se um fardo tão pesado que você não consegue carregá-lo sozinho. Nós somos esmagados debaixo desse rolo compressor. As pessoas não suportam o fardo da própria vida. Muitas delas desistem da própria vida. Mas o Espírito Santo pega esse fardo pesado e carrega-o por nós. Então, Paulo vai nos mostrar que a nossa fraqueza decorre do fato de nem sequer sabermos orar como convém. E com isso Paulo está dizendo que a nossa fraqueza é tamanha que nós sequer sabemos o que é bom e o que é melhor para nós. Não sabemos fazer as melhores escolhas. Não temos as melhores opções. O que pensamos ser bom para nós pode ser aquilo que vai nos arruinar e nos destruir. Nem sabemos o que pedir. Podemos pedir uma pedra pensando que estamos pedindo um pão. Podemos pedir uma cobra pensando que estamos pedindo um peixe que vai nos alimentar. Então Deus, sendo tão bom conosco e sendo tão misericordioso, Ele não nos dá o que pedimos, Ele dá o que nós necessitamos. Ele dá o melhor. Porque nós não sabemos o que pedir, não sabemos o que é melhor para nós. E isso é maravilhoso porque se Deus atendesse todas as nossas petições,
poderíamos estar arruinados. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Então Ele nos dá não o que nós queremos, Ele nos dá o que precisamos. Ele nos dá o melhor. Quando Jesus nos ensinou a orar, ensinou-nos assim: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, todo o que bate abrir-se-lhe-á. Isso Ele ensinou. Mas Ele não ensinou que todo o que pede recebe o que pede. E ai de nós se isso estivesse na Bíblia. Porque Ele nos dá o que é melhor. Porque nós somos maus, até damos boas dádivas aos nossos filhos. Mas Ele nos dá o melhor. Ele nos dá o seu próprio Espírito. Paulo vai nos mostrando porque Deus nos conduz a esta vitória, e sendo nós mais que vencedores, porque ele menciona ainda no verso 26 que você tem duas pessoas dentro da própria Trindade que intercede por você. Lá no verso 34, somos informados que Cristo intercede por nós, à destra de Deus, à direita de Deus. É o nosso intercessor legal, jurídico. É o nosso advogado, Jesus Cristo justo. E sempre que chega diante de Deus uma acusação contra você, e a Bíblia diz que o diabo é o acusador dos nossos irmãos, Jesus se levanta. E ele diz: Pai, por este pecado, de que esta pessoa está sendo acusada, eu verti meu sangue, eu dei minha vida lá na cruz, essa dívida já foi paga. De tal forma que não há possibilidade de condenação sobre nós, porque Cristo morreu como nosso substituto, como nosso fiador. A penalidade que nós devíamos sofrer, Ele já sofreu por nós. A condenação que deveríamos sofrer, Ele já sofreu por nós. Por isso Paulo diz no versículo 1 deste capítulo que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas agora Paulo vai nos informar que dentro da Trindade, nós temos um segundo intercessor, que é o Espírito Santo. E se Jesus, o nosso advogado, intercede por nós à destra de Deus Pai, o Espírito Santo que está em nós intercede por nós ao Deus que está sobre nós. E de que maneira? Primeiro, de maneira intensa. Ele intercede por nós sobremaneira. Ou seja, Ele emprega todos os seus atributos para interceder por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. Se nós não sabemos orar como convém, Ele sabe. Mas mais do que isso, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E claro que esta é uma expressão que nos deixa perplexos, porque os estudiosos da Bíblia, os exegetas, os hermeneutas, os que se debruçam no texto bíblico para interpretá-lo, e já lemos tantos livros, e já pesquisamos tantos autores, e já buscamos tantas respostas, e percebemos que talvez ninguém sequer arranhou a superfície do que esse texto quer dizer. Como assim? Gemidos inexprimíveis? Como Deus pode gemer? O Espírito Santo é Deus. O que é um gemido? Senão uma expressão tão profunda, um sentimento tão intenso, que você não consegue articular em palavras. Ele, o Espírito Santo, conhece, portanto, todas as línguas, todos os idiomas, todos os dialetos, de todos os povos, de todos os tempos. Ele conhece a linguagem dos céus e a linguagem da terra. Ele conhece a linguagem dos homens e a linguagem dos anjos. E quando Ele está orando por você, ao Deus que está sobre você, Ele não encontra sequer uma língua, um idioma, um dialeto, nem na terra, nem no céu, nem entre os anjos, nem entre os homens, e Ele geme com gemidos inexprimíveis. É com esse grau de intensidade agônica é que o Espírito Santo intercede por nós. Mas mais, versículo 27 nos informa que Ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. Em outras palavras, a sua intercessão não é apenas intensa e agônica, ela é também eficaz. Se eu não sei orar como convém, o Espírito Santo sabe. E Ele não desperdiça nenhuma das suas intercessões por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. Porque todas as suas petições são feitas rigorosamente
de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somos mais que vencedores. Mas notem comigo o versículo 28, porque Paulo dá um passo além. Vai mostrar que a nossa vida não é como uma tábua ou uma tábua num mar revolto, jogado de um lado para o outro ao sabor do vento furioso, das ondas contrárias. Ao contrário, a sua vida está rigorosamente nas mãos do Deus eterno. E Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo não está cogitando aqui. Paulo está usando aqui uma linguagem da conjectura hipotética, ele está usando aqui a linguagem da certeza experimental. Ele não diz sentimos, ele diz sabemos. E sabemos o quê? Que todas as coisas, não as melhores, não as mais róseas e belas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é maravilhoso, mas isso também é perturbador. Porque esse versículo é tanto uma fonte de consolo quanto um texto que nos deixa, às vezes, com o coração apertado. Porque você pode perguntar, mas como? E um crente piedoso que fica num leito de enfermidade? E um crente piedoso que enfrenta um acidente? E uma família que fica enlutada? E um pai de família que perde o emprego? E às vezes nós podemos não compreender como todas as coisas podem cooperar para o nosso bem. Então, vamos entender o que Paulo não está dizendo. Primeiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem conosco são coisas boas. De forma alguma, Paulo está dizendo isso. Porque ele mesmo passou por tantas lutas. Ele foi perseguido em Damasco. Ele foi rejeitado em Jerusalém. Ele foi abandonado em Tarso. Ele foi apedrejado em Listra. Ele foi açoitado em praça pública em Filipos, jogado na prisão. Ele foi escorraçado de Tessalônica e Bereia. Ele foi chamado de tagarela em Atenas. Ele foi chamado de impostor em Corinto. Ele enfrentou feras em Éfeso. Ele foi preso em Jerusalém. Ele foi acusado em Cesareia. Ele enfrentou um naufrágio para Roma. Ele foi picado por uma cobra em Malta. Ele chegou em Roma preso, algemado. Ele enfrentou perigos de rios e perigos de mares. Ele enfrentou oposição dos homens de todos os lados. Tinha sobre ele ainda a preocupação com todas as igrejas. Ele trazia no corpo as marcas de Cristo. Mas ele diz, eu tenho convicção de uma coisa. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então é possível que um crente enfrente luta sim, fica doente sim, perca o emprego sim, enfrenta uma adversidade na família sim. E Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem conosco são coisas boas. Em segundo lugar, ele não está dizendo que todas as coisas cooperam no sentido de que as coisas agem por si mesmas, independentemente, como que num jogo de coincidência. Ou como se os astros estivessem a seu favor. Não. O que ele está afirmando é que Deus trabalha essas circunstâncias, algumas delas boas, outras difíceis, às vezes saúde, às vezes doença, às vezes prosperidade, às vezes adversidade, às vezes bonança, às vezes paz, às vezes guerra, às vezes momentos dóceis e leves e momentos amargos e pesados, e Deus está trabalhando como que numa tapeçaria, montando um mosaico. Talvez você olhe agora e diz, meu Deus, eu não estou entendendo, meu Deus, está doendo, meu Deus, eu estou sofrendo, meu Deus, a noite está escura demais, mas de repente você vai ver o cenário completo e vai ver que tudo Deus esteve fazendo para o seu bem. É a mão de Deus que está agindo. Às vezes a providência é carrancuda, como dizia William Cowper, mas a face de Deus é sorridente. Talvez você ainda possa argumentar, bom, mas não é o que eu sinto, não é o que eu vejo, não é o que eu estou vivenciando. Eu não estou entendendo o que Deus está fazendo então.
E talvez você não esteja mesmo, e nem Deus diz que nós vamos entender tudo. Que se eu pudesse entender Deus, eu estaria no mesmo nível de Deus. Mas Deus é muito maior do que nós podemos imaginar. Os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus são mais elevados. O barro não discute com o oleiro por que está fazendo assim, ou daquela forma, ou de outra forma. Cabe-nos submeter-nos. Porque se você não pode entender o que Deus está fazendo, você pode entender Deus. Ele é soberano, Ele é bom, Ele é misericordioso. E Ele trabalha não contra nós, Ele trabalha por nós. Não há Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quando o grande cientista Albert Einstein foi à América, depois do sucesso da teoria da relatividade, repórteres perguntaram para a esposa dele, que o acompanhava, embora ela fosse uma mulher muito culta e muito intelectual, tivesse acompanhado todo o sucesso do seu marido na área acadêmica. A senhora compreende a complexa teoria da relatividade pela qual o seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu: eu não compreendo plenamente a complexa teoria da relatividade pela qual meu marido é tão famoso no mundo, mas eu compreendo o meu marido. Talvez você possa não estar entendendo como Jó não estava entendendo. Quando ele perguntou para Deus por que 16 vezes. Quando ele fez 34 queixas diante de Deus e Deus silenciou-se. Mas quando Deus abriu para Jó o cenário da sua majestade, da sua grandeza, da sua soberania, da sua glória, Jó botou a mão na boca e disse: meu Deus, agora eu sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem e eu me abomino no pó e na cinza. Hoje talvez eu não entenda, talvez você não entenda, mas haverá um dia em que você vai compreender e você vai dar toda a glória ao Senhor, porque Ele sempre esteve trabalhando por você e não contra você. Talvez você pergunte: mas então, que bem é esse que Deus está trabalhando? Que bem é esse? E Paulo responde no verso 29, esse bem é que Deus predestinou você, para você ser conforme a imagem de Jesus, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O grande projeto de Deus na sua, na minha, na nossa vida, irmãos amados, não é termos saúde apenas, não é termos prosperidade financeira apenas, são coisas boas e são dádivas de Deus, mas o maior projeto de Deus na sua vida é fazer de você uma pessoa parecida com Jesus. Se o próprio Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu, e nós? E nós? Portanto, se você tem alguma dúvida ainda de qual o grande projeto de Deus para a sua vida, está claro aqui. O grande projeto de Deus na sua vida não é apenas levar você para a glória, é transformar você à imagem do Rei da Glória. E Paulo diz que esse projeto não pode ser frustrado, porque no verso 30, ele coloca os elos da salvação. E ele começa com Deus, dizendo: e aos que Deus predestinou. Em outras palavras, não foi você quem escolheu Deus, foi Deus quem escolheu você. Você não foi escolhido no tempo, mas na eternidade. Você não foi escolhido por virtudes que porventura você pudesse apresentar, mas escolhido em Cristo. Você não foi escolhido porque Deus viu em você fé. Não, você só tem fé porque você foi escolhido. A fé não é a causa da escolha divina. A fé é resultado da escolha divina. Está escrito em Atos 13, 48, todos quantos foram destinados para a vida eterna, creram. Deus não escolheu você porque viu em você santidade. Não, a Bíblia diz que você e eu fomos escolhidos antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, de tal maneira que a santidade não é a causa, é a consequência da escolha divina. Deus não escolheu você porque viu em você boas obras, não. A Bíblia diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras e não por causa das boas obras, de tal maneira que Ele escolheu você para as boas obras e não por causa das suas boas obras. Tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus.
Mas Paulo diz que aqueles que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Que coisa maravilhosa é saber que o chamado de Deus, a vocação é eficaz, a graça é irresistível. E quando a Bíblia diz que a graça é irresistível, não significa necessariamente que aquele que foi escolhido por Deus, a primeira vez que ouve o Evangelho, ele já vai ser convertido. Há pessoas que resistem, e resistem, e resistem, anos. Agostinho de Hipona foi alvo das orações da sua mãe 30 anos, vivendo uma vida devassa. Mas mais tarde, Ambrósio afirmou que um filho de tantas lágrimas não poderia se perder. Em outras palavras, o Deus que elege os fins, a nossa escolha para a salvação, elege também os meios. Ou seja, a necessidade da pregação. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? É por isso que sai desta igreja uma caravana para fazer uma viagem missionária, porque crê que quando as pessoas ouvem o Evangelho, este Evangelho é poderoso para a salvação de todo aquele que crê. Jesus Cristo diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Em outras palavras, em vez da verdade da escolha divina, da eleição, ser algo desencorajador à evangelização, é a sua maior garantia de sucesso. É saber que Deus tem os seus escolhidos e esses, ao serem chamados, atenderão o chamado. Alguns na infância, outros na juventude, outros na fase adulta, outros na velhice, outros no leito da enfermidade, outros à beira da morte. Mas a verdade inequívoca é, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. E Paulo conclui, e prossegue melhor dizendo, aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Em outras palavras, o Deus que chama é o Deus que salva. E salva completamente. A Bíblia fala que Cristo Jesus morreu não como um mártir, não porque sucumbiu ao poder de Roma, não porque fraquejou diante das tramas do sinédrio judaico, não porque Judas o traiu ou Pedro negou, ou os discípulos o abandonaram, ou os sacerdotes o acusaram de blasfêmia e conspiração, não porque Pilatos covardemente o entregou, não porque os soldados cruelmente o prenderam naquele lenho maldito. Ele morreu como um substituto nosso, vicariamente, no nosso lugar, em nosso favor, pelos nossos pecados. E no momento em que ele morreu naquela cruz, você e eu que estávamos nele, morremos com ele. Nossa dívida foi paga, nossos pecados foram perdoados, cancelados, porque ele cumpriu a lei, satisfez a justiça. Agora somos declarados justos diante do tribunal de Deus. Não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não apenas seus pecados foram perdoados, mas você tem diante do tribunal de Deus um saldo, um crédito infinito, toda a justiça de Cristo colocado na sua conta. E em Paulo conclui esta corrente da salvação, esses elos da graça, dizendo, e aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Nós sabemos que a glorificação ainda não ocorreu, nós sabemos que a glorificação é um fato futuro, nós sabemos que a glorificação dar-se-á quando Jesus voltar. E quando ele voltar, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, e depois os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para todos encontrarem Jesus nos ares. É um fato futuro, escatológico. Mas Paulo coloca este substantivo glorificação como um verbo, e coloca o verbo no pretérito perfeito, como um fato consumado. E ele está dizendo com isso que se você foi escolhido por Deus, chamado por Deus, justificado por Deus, na mente de Deus, nos decretos de Deus, você já está no céu. Não há nada que possa afastar você desta segurança
da salvação que foi planejada por Deus, executada por Deus e consumada por Deus. E eu quero concluir dizendo que Paulo fecha essa questão tão sublime, porque somos mais do que vencedores em Cristo, com 5 perguntas retóricas. Pergunta retórica é aquela que você faz e a resposta já está embutida na pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você e Deus são maioria absoluta. Se Deus já nos deu o seu Filho, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as demais coisas? Se Ele nos deu o maior, você acha que vai negar agora concluir essa obra que começou na sua vida? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Em outras palavras, não há instância acima de Deus para se apelar, para cancelar a sua salvação. A maior autoridade do universo, o próprio Deus, já deu o veredito que em virtude da morte substitutiva do seu filho, você que estava nele não deve mais nada diante do tribunal de Deus. É Deus quem justifica você. É Deus quem declara você justo diante do seu tribunal. Quem os condenará? Pergunta Paulo. E agora ele dá a base legal para a sua salvação. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Em outras palavras, Deus sendo justo não pode condenar um mesmo crime 2 vezes. Ele já condenou o meu pecado em seu Filho para não condenar-me. A dívida já foi paga. Ele anulou o escrito de dívida que era contra nós. Estamos quites com a lei de Deus, estamos quites com a justiça de Deus. E mais do que isso, muito embora essa questão já no tribunal de Deus está resolvida, você e eu continuamos com pecadores. Quando você, que é uma pessoa salva em Cristo, peca, isso não significa que você perdeu a sua salvação. Você pode perder e perde ao pecar a alegria da salvação, mas não a salvação. E com isso Paulo não está estimulando, bom, então já que eu estou salvo e eu posso pecar e não perco a salvação, deixa eu pecar à vontade. Quem pensa assim nunca foi salvo. Quem imagina assim nunca foi alcançado pela graça. O crente não tem prazer no pecado. O pecado na vida de um crente é um acidente. Ele se entristece ao pecar. Ele não tem paz em pecar. Ele não prospera ao pecar. Mas ao pecar, a sua comunhão com Deus é interrompida. Foi o caso de Davi. Davi pecou contra Deus, coisas tão terríveis ele praticou. E quando ele vai confessar o seu pecado, ele diz, meu Deus, me devolve a salvação. Ele não faz esse pedido. Salvação não se perde. Ele diz, restitui-me a alegria da salvação. Então, quando você e eu pecamos, o que fazemos? Diz a Bíblia lá em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E você talvez possa perguntar, mas como assim Deus é fiel e justo? O justo não perdoa. O justo não perdoa. O justo aplica a lei. O justo requer o cumprimento da justiça. Nenhum juiz, num tribunal, pode, ao ver um réu criminoso, confesso, ser condenado a 30 anos de prisão, na realidade brasileira, o juiz dizer para esse réu, olha, você pode ir para casa, está tudo bem. Não esquenta não, está tudo resolvido. Não, qual o papel do juiz? Cumprir a lei, exercer a justiça. Ora, se Deus é justo, como é que ele pode perdoar? Não poderia estar escrito aí, Deus é fiel e misericordioso? Mas está, Deus é fiel e justo. E por que Deus é fiel e justo? Porque quando você, que é um crente, peca, e você chega para Deus e confessa, e a palavra confessar aqui é homologel na língua grega, que significa eu homologo, eu concordo com Deus que eu pequei, então Deus olha para o sacrifício do seu filho lá na cruz, diz, porque meu filho já morreu por esse pecado, então eu sou justo para não punir em você o que eu já puni no meu filho, eu perdoo você. Eu perdoo você. Bendito seja Deus por tão grande salvação. E agora Paulo conclui com a última pergunta, no versículo de número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele elenca aqui vários problemas.
tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Por todos esses problemas, Paulo já havia passado. Ele chega a dizer, citando as Escrituras, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, não são as coisas boas, de riqueza, de prosperidade, de sucesso, de fama, de glória, de aplausos. Não, por meio de todas essas coisas. Que coisas? Que coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Todas essas coisas são os mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele fecha num jorro de palavras de exaltação, de reconhecimento da grandeza de Deus, da grandeza da salvação, dizendo, porque eu estou bem certo de que nem a morte e nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que nós só podemos fazer é dar um grande brado de alegria, glórias a Deus por tão grande salvação. Salvação eterna, salvação realizada no tempo, salvação será consumada na segunda vinda de Cristo, mas garantidos, seguros, firmes nas mãos deste Deus, que nos amou com amor eterno, nos atraiu para si com cordas de amor, nos tirou da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, das trevas para a luz, e nos deu segurança eterna de salvação. A esse Deus, nosso Deus, a honra, a glória e o louvor, agora e pelos séculos eternos. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.